Olá, tudo bem? Eu sou Fernando César Ruelas Padilha. Eu apresento Impacto da Verdade, um programa que visa trazer a verdade sem rodeios, com todas as letras, para que você conheça a verdade que impacta. Eu escrevi um livro, tem 10 capítulos, pequenos capítulos, que fala só sobre unidade dos crentes. Eu recebi esta incumbência do Senhor e escrevi. Espero que venha outras sobre a igreja. Eu quero ler um pequeno capítulo que fala sobre como Deus vê as divisões. É o capítulo 4. Como Deus vê as divisões entre irmãos de uma cidade. Porque a unidade da igreja, ela tem 2 pontos. Primeiro, o interno. É a pessoa do Senhor Jesus. Todos os crentes que acreditam em Cristo precisam girar em torno dele, como um rebanho e um pastor. Ele disse isso, haverá um rebanho e um pastor. Todos os crentes em volta do pastor. E este pastor comandando todos os crentes. E o segundo ponto de unidade, que é o externo, esse é o interno. E o externo é a cidade. Em cada localidade, uma igreja. Você vê lá em Apocalipse que aquelas igrejas daquelas cidades, cada cidade tinha uma representação nos céus de um castiçal. Não tinha 2 castiçais, era um para cada cidade. E cada castiçal representava a igreja naquela cidade. E aí eu escrevi 10 capítulos sobre o dever dessa unidade. A unidade é quando você se une ao Senhor com o mesmo sentimento dele e procura resgatar os seus direitos. Ele, antes de morrer, disse: Pai, eu quero que todos sejam um. Então isso é o direito dele. E você precisa se unir a ele e começar a falar sobre a unidade. Primeiro você tem que tirar do seu coração qualquer divisão contra qualquer irmão da sua cidade. Tira, elimina do seu coração. Depois você começa a falar amorosamente sobre isso. E eu quero mostrar aqui um capítulo que fala sobre como Deus vê a divisão. Em Provérbios, capítulo 6, verso 16 a 19, nós lemos: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Isso Deus aborrece. E a 7ª é o que semeia contendas, divisão entre irmãos. Medita. Porque Deus apenas aborrece pecados que para nós são horrendos e abomina a divisão que para a maioria dos crentes nem consideram pecado? Confesso que não sei explicar, mas reconheço que Deus está muito acima de mim em sabedoria. Como irei confrontá-lo? Eu, humildemente, aceito e procuro cumprir o seu propósito, além de viver em unidade em minha cidade, com todos os crentes. Ainda prego veementemente a unidade e odeio, como Deus odeia, as divisões. Amo todos os crentes da minha cidade, mas odeio as organizações que nos dividem. Seus milhares de nomes soam como abominação aos meus ouvidos. O que é uma coisa abominável? Significa algo repulsivo, uma execração, algo nojento, pelo qual você sente repulsa e nojo. É isso que Deus sente ao ver uma divisão entre os irmãos. Podemos ilustrar uma abominação da seguinte forma. Digamos que você sai para passear em um parque de sua cidade e se depara com um cachorro morto em pleno estado de putrefação. Todo inchado, cheio de bichos, um fedor insuportável, mosca voando por todo lado, uma visão horrível daquela cena. Você a abomina.
Entendeu o que Deus sente ao ver uma divisão? Não é aconselhável e nem razoável viver em uma divisão. Precisamos ter o devido temor ao Senhor. Medita. Para nós não é compreensível que a divisão, para Deus, é muito pior que derramar sangue inocente, maquinar o mal, prestar falso testemunho. Um falso testemunho pode acabar com a reputação de uma pessoa, pode levá-lo à desgraça total, pode acabar com um casamento e causar grande transtorno na vida de uma pessoa ou de uma família. Mas para Deus, a contenda entre irmãos é o pior de todos os pecados. Isso tem que nos causar temor. A maioria das denominações nasceram de contenda entre irmãos. Dificilmente um crente seja mentiroso, ou assassino de pessoas inocentes, ou que tenha um coração que maquina o mal, que tece projetos iníquos, e nem pés que se apressam para o mal, e muito menos que prestam falso testemunho. No entanto, pasmem, em cada cidade a maioria dos crentes praticam a iniquidade. Se Jesus só fundou uma igreja, porque existem mais de 30 mil divisões no mundo, e todas dizendo que é a igreja, e que foi Jesus quem fundou? Você não acha que o espírito do erro, segundo 1 João 4,6, cegou o entendimento de muitos líderes, fundadores de divisões entre os crentes? Medita. As organizações são pessoas jurídicas que jamais serão uma em uma cidade. Elas jamais serão uma por causa da grande vaidade e outros interesses entre os líderes. Mas a verdadeira igreja jamais deixará de ser uma. Como pessoa, você jamais irá convencer a sua divisão sobre a unidade, e muito menos a se unir com todas as outras em sua cidade. Mas você pode convencer-se a si mesmo e sair da divisão, da abominação, ou seja, da divisão entre os irmãos. É isto que o Senhor me revelou, e foi isso que eu fiz. Oh, como eu sou feliz! Jesus espera que você tenha coragem de romper com tudo que está contra a verdade por amor e temor a Ele. Assim, pois, diz a palavra de Deus, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Medita. A divisão entre os crentes é tão abominável que Paulo advertiu os crentes da seguinte forma: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, divisões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5, 20 e 21. Vejam a lista de pecados que Paulo compara com a divisão. E pior, ele adverte que não herdarão o reino de Deus quem pratica a divisão, coisa tão comum entre os crentes. Medita. Crentes de todas as divisões acusam os cristãos católicos de serem idólatras. Estão certos, pois a idolatria é um pecado abominável. Todavia, porém, os cristãos católicos podem acusar os crentes de todas as divisões de pecado igualmente hediondo e abominável. Qual a vantagem de um e de outro? Vamos pegar 3 tipos de cristãos. Um é espírita, outro católico e outro de uma divisão. O espírita pratica a feitiçaria, o católico pratica a idolatria e o da divisão pratica a facção. Para o apóstolo Paulo, nenhum desses herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Você pode conferir. Gostou do vídeo? Eu gostaria que você, além de curtir, também compartilhasse para que outros pudessem ouvir esta palavra. É uma palavra que veio do coração de Deus para nós.
É um momento, eu creio que esta é a palavra atual, como diz Pedro, para este momento. Mais de 9.000 pessoas que curtiram o vídeo anterior. Muito obrigado.